E agora a gente vai falar de saúde da mulher. Para isso, eu estou recebendo aqui no nosso cenário a doutora Caroline Profeta, que é ginecologista. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E estamos aqui para somar daquilo que você esperava. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o DIU. Até falei, né, no início do programa, se o pessoal tivesse alguma dúvida, podia mandar aqui pra gente. Mas a gente vai começar nosso bate-papo aqui. Primeiro, doutora, o que é o DIU? Eu mandei para você a imagem para a gente poder compartilhar na página, para poder entender o que é o DIU mesmo. O DIU é um dispositivo de mais ou menos desse tamanho. Acho que a gente tem a foto aí, ó. Eu vou pedir para o pessoal colocarem pra gente enquanto a gente vai conversando. Beleza. Então, assim, a gente coloca esse dispositivo dentro do consultório mesmo, no exame ginecológico normal. E é muito fácil de aplicar. Então, é um dispositivo que vai dentro do útero. E aí ele trabalha ali dentro, se é de cobre ou se ele é hormonal. Ele vai ter o mecanismo de ação de cada um. E aí ele vai inibir uma gestação, né? Todos os dois, cada um tem o seu mecanismo de ação. E ele é muito bom como contraceptivo. O pessoal tá vendo as imagens aí, né, bem explicativas, mas eu queria saber também, doutora, qual que é a diferença? Porque a gente escuta muito falar aí sobre o DIU de cobre, o DIU hormonal, qual que é a diferença entre um e outro? Os dois são idênticos, assim, na forma deles, mas cada um tem um jeito de trabalhar no seu corpo. Então, ali a gente consegue ver na imagem que ele tem o envoltozinho dele de cobre, que esse é o DIU de cobre, e ele funciona no nosso corpo, ele faz uma oxidação e vai liberando esse cobre. E aí, com isso, quando tem a relação, o espermatozoide não consegue passar por dentro do útero para fazer a fertilização que acontece na trompa. Então, esse é o DIU de cobre. E o DIU hormonal, ele também é da mesma forma, só que ao invés de ter o envoltozinho de cobre, ele é uma borrachinha que vai liberando o levonorgestrel, que é um hormônio, e aí ele inibe que a camadinha de dentro do útero cresça, que é o endométrio. Então, aí, se o endométrio não cresce, você não consegue ter anidação. E como que a paciente, ela escolhe entre um e outro? Para quem que é indicado um ou outro? O DIU de cobre, ele é para aquelas pacientes que não querem nada de hormônio, às vezes não podem hormônio também. Então, por exemplo, pacientes que têm trombofilia, pacientes que têm uma atividade física intensa e que não pode ter esse aumento de hormônio ou qualquer tipo de estímulo hormonal, a gente sempre opta por esse. E o outro é para aquela paciente que quer um anticoncepcional de longa duração, que a gente fala que o DIU de cobre também é de longa duração, e que não se importa de ter um pouco mais de hormônio. Ele é só com a progesterona, então ele é uma dosagem hormonal menor do que aquela pílula que a gente toma no dia a dia. E para quem que é indicado o uso do DIU? As mulheres que ainda não tiveram filhos, que eu vejo que tem muita dúvida sobre isso, elas podem se submeter à colocação do DIU? Isso é um tabu mesmo, que antigamente diziam que as mulheres que nunca tiveram filhos, elas não podem colocar nenhum tipo de dispositivo dentro do útero. Mas hoje isso já não é mais uma verdade. Então, a gente coloca em pacientes que realmente também nunca tiveram filhos. E o DIU de cobre, a gente também tem uma variação de tamanho. Tem os que são os mini dispositivos que a gente fala. Mas os dois são dispositivos de longa duração. Então, o DIU de cobre, ele dura em média de 10 anos. E o DIU hormonal, ele dura em média de 5. Então, é contraceptivo realmente para aquela paciente que sabe que dos próximos anos ela não vai querer ter filho. Doutora, você já falou que a colocação ocorre no consultório mesmo, né? Mas como que é feita essa colocação? E o procedimento dói? Quanto tempo a paciente tem que ficar ali no consultório? É muito rápido. Então, a gente vai definir qual é realmente o método. Na primeira consulta, você vai fazer todos os seus exames de rotina mesmo, a prevenção, que é muito importante, a gente tem uma prevenção normal. E aí, depois disso, a gente vai discutir quais são os métodos contraceptivos e ela optou pelo DIU. Nós vamos marcar um novo dia para ler lá no consultório. E é no exame ginecológico, a gente introduz o espéculo via vaginal. E aí, né, na imagem, tem um ali que está mostrando realmente como é que a gente coloca. Ele vem dentro de uma hastezinha e essa haste a gente passa pelo colo do útero. E aí dispara esse dispositivo lá dentro. É um procedimento que depende muito do limiar de dor de cada pessoa. Mas você coloca geralmente no período menstrual, segundo, terceiro dia da menstruação. E aí isso faz o procedimento ficar mais indolor. Né? Não é que ele vai ser indolor, mas ele não dói, não é uma dor absurda. E também tem um preparo com anti-inflamatório, analgésico para colocar isso no consultório.
Se é uma paciente que tem uma sensibilidade maior, que acha que aquilo ali vai ser muita dor para ela, ou às vezes uma tentativa frustrada, a gente pode fazer dentro de um hospital, no centro cirúrgico, sobre anestesia geral de uma sedação. E quais são os efeitos colaterais após a colocação do DIU? Então, o DIU de hormônio, ele tem um efeito colateral que é um efeito bom, que as mulheres gostam muito, que é o período que elas ficam sem menstruação, que elas ficam em amenorreia. Então, isso é uma coisa boa, um efeito colateral bacana. E ele tem também um pouquinho de hormônio, e isso pode ter um pouco de retenção, pode aumentar um pouco de celulite, mas isso vai depender de cada uma. E o DIU de cobre, o desconforto maior delas, o efeito colateral que elas mais se queixam é de aumento do volume abdominal, porque ele faz uma inflamação e a ação dele é assim. Então elas podem aumentar o fluxo menstrual, pode ter um pouco de dor na relação, dor na menstruação, mas isso é muito relativo, é igual ao anticoncepcional oral. E também não deu certo, a gente vai no consultório, num outro procedimento também para colocar, são 2 minutos, para tirar são 2 segundos. É muito simples e muito fácil. Eu até queria perguntar sobre isso. De repente a mulher foi, colocou o DIU e aí ela se arrependeu ou ela conversou com o parceiro e resolveu que ela quer engravidar. Como que funciona isso? Ela pode simplesmente voltar para o consultório e tirar? Quanto tempo depois ela pode engravidar? Então, ela pode tirar o DIU a hora que ela quiser, só precisa ser no consultório, porque a gente precisa passar o espéculo da mesma forma e puxar aquele fiozinho, porque ele fica com um fiozinho para fora do colo. Então, a gente tira isso daí, muito simples, muito fácil e não tem problema nenhum. Geralmente, eu particularmente peço para que ela tenha um ciclo normal, um ciclo menstrual normal, depois da retirada, ela já está liberada para engravidar. E quanto tempo? Você falou aí de 10 anos, esse é o período médio que a paciente pode ficar com o DIU? Isso, e ela pode, o DIU de hormônio são 5 anos e o DIU de cobre é 10 anos. E ela pode também, não, eu tirei, eu preciso só trocar e colocar de novo um outro. Ela não precisa ter uma pausa. Não precisa ter uma pausa. A única coisa que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com o DIU de cobre é por ele ter essa hastezinha, esses fiozinhos de cobre dentro dele, tem que tomar muito cuidado com as doenças sexualmente transmissíveis, porque ele é um corpo estranho ali dentro, tanto o DIU de cobre quanto o outro, né? Então a gente tem que pensar que ele não é um método de barreira, então ele não evita infecção nem doença, ele só evita a gravidez. Que legal, para quem tem aí, né, um parceiro fixo e quer uma alternativa, quer evitar uma gravidez indesejada, o DIU é uma boa opção. Sim, eu acredito que é uma boa opção mesmo, e eu tenho visto muito, passou um tempo sem ninguém falar do DIU de cobre e agora voltou com força total, porque as pessoas estão se cuidando mais realmente, e elas não querem hormônio, elas não querem suplementação de nada, mas de qualquer forma, uma forma consciente de utilização de hormônio também é bacana. Mas o DIU de cobre é totalmente livre de hormônio para aquela que não quer nada mesmo. Eu acho que é a melhor opção que a gente tem hoje. Que legal, um prazer te receber aqui, viu, doutora? Obrigada por sanar as nossas dúvidas aqui. E eu te espero mais vezes, porque tem bastante assunto aí para a gente falar sobre saúde da mulher. É um prazer falar sobre isso, que realmente é uma paixão que eu tenho, e eu estou disponível para sempre que você me chamar. E o pessoal pode te acompanhar também nas redes sociais, né? Que eu vi que você fala de vários assuntos, eu tenho acompanhado também. Então, toda semana ali você fala sobre vários assuntos, o que o pessoal tiver dúvida pode mandar através das suas redes sociais também. Pode mandar sim, fique à vontade. E aí o meu Instagram é o meu Instagram pessoal e o Instagram também da clínica. Eu tenho o doutora Carol Profeta e o da clínica, que é a Gen Clínica. E qualquer dúvida, que tiver uma dúvida mais particular, pode mandar direct que eu respondo todos. Então tá ótimo. Obrigada, viu? Obrigada pela participação. Obrigada.